Portugal é um dos países, ou está no topo da lista dos países que maior consumo tem com o álcool. Cada vez mais percebemos uma associação do consumo do álcool com muitas doenças. Neste momento estão descritas cerca de 200 doenças em que podem existir uma relação entre essas doenças e o consumo de álcool. Só uma referência que, ou seja, por ano, a nível mundial, há cerca de 3 milhões de mortes devido ao consumo do álcool, ou por acidentes rodoviários, ou então na questão de depois desenvolvimento de algumas doenças. E eu vou compartilhar a apresentação que está estipulada e descrever um bocadinho então esta intervenção relativa aos problemas ligados ao álcool. Então, para falarmos dos problemas ligados ao álcool e de que forma é que a intervenção se adequa, é muito importante conhecermos o conceito da unidade de padrão, o que é este conceito da unidade de padrão, ou de que forma é que é quantificado o consumo de álcool depois na problemática em si. O conceito da unidade padrão, então, é um modo simples de quantificar a quantidade de álcool que existe em cada bebida, ou seja, a unidade de bebida padrão vai ser aquela que contém cerca de 10 gramas de álcool puro. Vai ser esta unidade que nos vai dar referência depois à classificação da tipologia do consumo. Desculpa. Ou seja, isto é o equivalente, a unidade padrão vai ser o equivalente então àquela que contém 10 gramas de álcool. Ou seja, é quantificado que, por exemplo, um copo de vinho, o equivalente a um copo de champanhe, o equivalente a uma cerveja, o equivalente a um copo de whisky, o equivalente a um vinho do Porto, ou o equivalente, por exemplo, também a um shot. É por estas medidas, não é? Ou seja, é por estas unidades que vamos então estipular depois e classificar o consumo que o indivíduo faz na diferente tipologia. Também podemos converter, podemos converter as gramas de álcool puro, ou seja, por exemplo, quantas gramas de álcool puro de 1 litro de vinho com 12 graus. Podemos dizer que 1 litro de vinho com 12 graus contém 96 gramas de álcool puro. Então, vamos multiplicar os 1000 mililitros vezes 12, que é a graduação, vezes a densidade do álcool, que nos vai dar o valor de 96 gramas de álcool puro. Então, como é que depois partimos disto para a classificação do consumo? Podemos classificar o consumo, segundo a Organização Mundial de Saúde, um consumo de baixo risco, um consumo de risco, um consumo nocivo e dependência. No consumo de risco, também vamos ver à frente, em termos das unidades padrão, o que é que é indicado para ser considerado um consumo de baixo risco, mas entende-se que o consumo de baixo risco inclui uma baixa incidência de problemas de saúde e sociais. O consumo está associado e deve ser repartido nas principais refeições, isto é sempre diferente de homem para mulher, e a quantidade máxima consumida varia de acordo com o género, 5 dias por semana com paragem de 2, ou seja, o que é indicado é que para não se ter graves problemas de saúde, quer físico, mental e também problemas sociais, que a tipologia deve ser considerada então dependendo de homem ou de mulher, que vamos ver a seguir, 5 dias por semana com uma abstinência de 2 dias nessa semana. O consumo de risco vai ser considerado um consumo ocasional ou continuado, aqui já existe uma maior probabilidade da ocorrência de consequências, quer para a saúde, quer sociais. O consumo nocivo
em que causa danos à saúde, quer físicos, quer mentais, mas não preenche os critérios de dependência. Depois é considerado dependência sempre que ocorra fenómenos fisiológicos, cognitivos e comportamentais. Então, classificação do consumo de baixo risco, no caso dos homens, o que é considerado, e lá está, tendo em conta os 5 dias por semana com abstinência de 2, é um consumo até 2 unidades de bebida padrão, ou seja, o equivalente a 20 gramas de álcool. Com mais de 65 anos, neste caso dos homens, é considerado uma unidade de bebida padrão. No caso das mulheres, é apenas uma unidade de bebida padrão, ou seja, 10 gramas de álcool, independentemente da idade. O consumo de risco, aqui já vamos contabilizar entre 4 a 6 unidades de bebida padrão, aproximadamente 40 a 60 gramas de álcool puro. Por exemplo, alguém que nos refere que bebe 4 a 5 copos de vinho por dia. Já é considerado, então, um consumo de risco, sendo homem, por exemplo, porque está incluído nestas unidades de bebida padrão. No caso das mulheres, no caso do consumo de risco, é então entre 2 a 4 unidades de bebida padrão por dia, ou seja, aproximadamente entre 20 a 40 gramas de álcool. O consumo nocivo, no caso dos homens, mais de 6 unidades de bebida padrão por dia, ou seja, o que dá maior que 60 gramas de álcool, e no caso das mulheres, mais de 4 unidades de bebida padrão por dia. A dependência já assume critérios de um consumo repetido de álcool diário, uma maior frequência, em que é verificado um desejo intenso de consumir, há um descontrole sobre o uso, há uma manutenção do consumo independentemente das consequências, há uma prioridade dada aos consumos em detrimento de outras atividades, isto aqui falando de atividades, por exemplo, laborais, familiares, ou seja, tudo é prioritário, os consumos são prioritários em detrimento de outras atividades pessoais, familiares e sociais. Começa a existir um aumento da tolerância, daí por vezes sentirem a necessidade de elevarem as doses, porque aquele consumo para este nível já não, supostamente já não terá os efeitos pretendidos, e isto foi muito classificado na sessão, no webinar anterior, e depois também com sintomas de privação quando o consumo é descontinuado, ou seja, após parar o consumo, existem sintomas de privação, como tremores, transpiração, aumento de ansiedade. Quais são então as consequências a nível dos problemas ligados ao álcool? Podemos estar a falar de consequências físicas, a nível de saúde, também mentais, nomeadamente agravamento dos problemas gastrointestinais, neuromusculares, cardiovasculares, sexuais, depressão, demência e psicose. Ou seja, já vamos falar também mais à frente a nível da intervenção e de que forma é que cada um destas consequências pode ser determinada depois na avaliação, na entrevista, na primeira intervenção que se tem com a pessoa. A nível das consequências familiares, o álcool ou os problemas ligados ao álcool são geradores de fortes conflitos familiares, dependendo, e não é preciso ser dependência, não é? Porque se associa muito à questão do alcoólico e por vezes há mesmo o consumo de baixo risco pode trazer conflitos familiares ou até mesmo negligência parental. A nível das consequências laborais, diminuição do rendimento laboral, aumento também do número de acidentes, muitos dos acidentes em trabalho, mesmo por vezes agora com todas as regras que são impostas, ainda se verifica um aumento do número de acidentes laborais, quedas e por aí fora, a nível do desemprego e também reformas prematuras.
dependendo, aqui mais associado se calhar a uma questão de dependência. As consequências sociais, começam a existir perturbações nas relações sociais, por exemplo, a questão do isolamento, privarem de estar com a família, de estar com os amigos, em função, lá está, sendo o consumo do álcool uma questão prioritária. Delitos, os atos violentos também, a criminalidade e os acidentes de viação. A nível de intervenção, podemos dividir a intervenção a nível individual, familiar e depois em grupos também muito específicos. A nível individual é sempre importante perceber como é que a pessoa chega. Por vezes quem chega primeiro é a família. Há muitas situações em que quem marca a consulta é a família, um familiar, o marido ou a mulher, e quem aparece na consulta é precisamente o familiar. Ou seja, vem no sentido de pedir ajuda, vem no sentido de perceber de que forma é que pode ajudar o familiar que está com problemas ligados ao álcool, que não reconhece esse problema, ou seja, aqui o trabalho da motivação, o trabalho motivacional é muito importante. Não é? Há uma grande negação também associada aos problemas ligados ao álcool, ou seja, mesmo um consumo considerado baixo risco, nocivo, por vezes não é considerado um problema, os próprios não consideram um problema, têm a situação controlada, que são funcionais, mesmo o familiar olhando para eles, não é? Percebendo exatamente a problemática da situação, negarem esse mesmo estado e esse mesmo problema. E daí a família achar que deve fazer alguma coisa, sabendo a dificuldade que tem em que a pessoa aceite realmente o problema e em que aceite uma consulta, não é? Quer seja de medicina geral e familiar, psicologia, psiquiatria, não é? Porque para todos os efeitos a pessoa acha que não está doente, não tem nenhum problema de saúde associado, muito menos está maluco. Portanto, não vai recorrer a uma consulta de psicologia, a uma consulta de psiquiatria. Quando a pessoa vem motivada ou com uma ligeira motivação, mas acompanhada com o familiar. Aqui é muito importante perceber quais são as expectativas tanto da pessoa em si como da família. Perceber realmente qual o nível da motivação que está associado e da aceitação que está associado à problemática do consumo de álcool. Esta primeira intervenção pode ser com médico de família, pode ser com um psiquiatra, pode ser com um psicólogo. No fundo, é tentarem perceber de que forma é que podem fazer um planeamento do problema. Às vezes a família cria muitas expectativas para o tratamento da pessoa em questão, quando a pessoa em questão não está motivada e não reconhece efetivamente o seu problema. Aqui a parte do profissional de saúde é fundamental, não é? Ou seja, criar alguma relação de confiança é fundamental para uma maior adesão ao tratamento, uma maior aceitação da problemática e daí o profissional de saúde estar muito familiarizado com o tema e perceber também numa atitude compreensiva, não é? Tanto ajudar a pessoa em si como também ajudar o familiar que leva o indivíduo à consulta. Há também situações em que o próprio decide recorrer a uma consulta especializada ou não, porque percebe que já se está mesmo a tornar um problema, não é? Ou seja, os conflitos familiares, o trabalho em si, a condução, por exemplo, ou porque foram apanhados a conduzir sob o efeito do álcool, percebem que realmente algo pode não estar
bem. E daí, individualmente e sozinhos, podem recorrer à consulta. Neste âmbito é muito importante, lá está, além da boa adesão para o tratamento, ou seja, da relação de confiança que é estabelecida, quanto mais precoce for detectado um problema relacionado com o álcool, maior o sucesso, entre aspas, neste tipo de abordagem. A nível individual, então, pode ser a nível de consulta, em que é avaliado toda a história da pessoa, não é? Desde a nível dos antecedentes, desde a nível da frequência da história do consumo, como, quando, em que contexto, e depois aqui é muito variado, não é? Ou seja, não há um padrão, daí a intervenção ter que ser muito individual, bem avaliada, para se perceber exatamente o que é que poderá estar na base do problema ligado ao álcool. Volto a referir, nós estamos a falar em situações do termo usado como se ouve muito, um alcoólico, há o termo alcoologia. Não, já vimos que mesmo pequenos consumos, mesmo quantidades da unidade padrão, podem estar relacionadas com um problema ligado ao álcool. Então, a abordagem tem que ser uma abordagem compreensiva, perceber exatamente que consequências é que estão a existir na vida do indivíduo para ele próprio considerar um problema ligado ao álcool. Quais são as consequências? São familiares, pessoais, individuais, profissionais? O que é que está a acontecer? É importante também perceber os antecedentes familiares, é importante perceber a rede de apoio que tem, é importante perceber o apoio da família, não é? Se apoiam, se não apoiam, de que forma é que poderão também fazer parte do processo. É óbvio que a família tem aqui um papel também fundamental, depois na questão até da prevenção da recaída. Nessa abordagem mais individual, vamos avaliar também o estado de saúde de forma geral, o estado físico, o estado mental e depois então determinar um plano de acordo também com a motivação. Costuma-se dizer, não é? Pode-se fazer um plano bastante completo se a pessoa não está motivada e não o quer cumprir e nega esse plano, e ele vai ter, obviamente, insucesso. A nível de consulta e depois dessa avaliação individual, e como eu já disse, quanto mais precoce for a detecção, e por vezes a detecção é feita, ou pode ser feita e deveria ser feita em variedíssimos contextos e por diferentes profissionais de saúde. É como eu disse, muitas das doenças estão associadas a um consumo abusivo de álcool e esta mesma detecção, este rastreio pode ser utilizado através de questionários que muito facilmente se consegue perceber, ok, se a pessoa tem um consumo abusivo ou não. Depois de terminado todo o estado da pessoa, vamos então no fundo propor um plano, não é? E esse plano pode passar então, sim, a pessoa não está motivada e vamos passar para um plano primeiro de intervenção motivacional, vamos pensar num plano de desintoxicação, quer em ambulatório, quer em internamento, se a pessoa estiver motivada para isso. E depois, então, definir, depois da desintoxicação, como é que a pessoa pode retomar a sua vida de novo, tendo em conta os hábitos que tinha, que muitas das vezes estão associados, obviamente, ao consumo. Costuma-se dizer o difícil, se calhar, às vezes não é deixar uma substância, o difícil é deixar o hábito que está associado a essa mesma substância. Depois de definir então o tipo de intervenção a ser efetuada, tanto como uma desintoxicação em ambulatório como em internamento, pode ser conveniente, ou seja, lá está a pessoa retomando o seu ambiente, o seu contexto, isso não ser favorável e daí ser um enquadramento
mais vantajoso, por exemplo, optar por uma comunidade terapêutica, em que estará inserida depois pela equipa que, que estará a acompanhar e que fará o programa em termos temporais também adequado a cada pessoa. Depois do internamento, vamos supondo um internamento de desintoxicação na nossa unidade, por exemplo, que fazemos, supondo que é 2 dias, 10 dias, peço desculpa, supondo esses 10 dias, há que definir novamente um plano de intervenção e um plano de prevenção de recaída. Neste apoio também podem estar incluídos os grupos, neste caso o grupo terapêutico de problemas ligados ao álcool ou outros grupos, os alcoólicos anónimos, por exemplo. No grupo terapêutico dos problemas ligados ao álcool, em que a nossa unidade tem um grupo nesse contexto, em que é trabalhado exatamente os objetivos e a prevenção da recaída. Este grupo poderá ser fundamental, e os dois são fundamentais, obviamente, um para o outro, na questão familiar. Ou seja, a aprendizagem com o familiar também tem que fazer para lidar com a problemática, que obviamente não é fácil. O objetivo do grupo familiar, lá está, é que a partilha dos vários membros do grupo que são familiares de pessoas com problemas ligados ao álcool possam partilhar experiências, possam partilhar dúvidas, possam partilhar. Isto, não há fórmulas corretas, não é? Para tens que fazer assim, ou deve ser feito isto, ou deve-se dizer isto. Não, não é? Há sempre que adequar a cada pessoa, ao seu problema, exatamente, a todo o contexto que está inserido. E por vezes a família tem um papel, como já disse, muito, muito importante, não é? E que, de certo ponto, até pode acabar por ser destrutivo para a própria pessoa com um problema ligado ao álcool. Vamos dar um exemplo. Alguém que faça um internamento, por exemplo, que já esteja, de certa forma, durante algum tempo abstinente, aquela sensação sempre de desconfiança da família, de olhar, de dizer estiveste a beber quando realmente não esteve, ou parece-me que cheiras a álcool, ou hoje não fizeste isto, ou estás a dormir, ou estás sentado no sofá, bebeste. Ou seja, toda esta desconfiança e este confronto, não é, depois acaba por ser prejudicial para a pessoa com problema ligado ao álcool. Daí isso é muito importante também a ajuda da família e a forma como lidam diariamente com o problema. Depois é importante também falarmos de grupos específicos, porque a abordagem também convém ser um pouco diferente, como no caso dos idosos, dos adolescentes e jovens adultos, ou seja, por exemplo, os jovens adultos têm um padrão de consumo um pouco diferente, ou seja, acabam por beber não só os jovens adultos e os adolescentes, isso também é verificado noutras faixas etárias, mas um consumo de algumas quantidades, por exemplo, no caso dos homens, de 5 a 6 unidades de bebidas padrão, numa única ocasião, num espaço de tempo limitado. Aqui a psicoeducação é fundamental, ou seja, perceber, mostrar também quais são os efeitos, quais são as consequências relacionadas com o consumo de álcool. Por vezes, e de forma geral, não se consegue perceber de forma adequada realmente o quanto o álcool é prejudicial para a vida da pessoa. E às vezes é importante mostrar isso, mostrar claramente quais são os efeitos para a saúde, quais são as consequências a nível laboral, quais são as consequências a nível social, familiar, etc. Depois também a intervenção para quem tem comorbidade psicopatológica, como depressão, ansiedade, perturbações da personalidade ou outras adições. A depressão, sendo o álcool uma substância depressora, ou seja, no fundo que vai diminuir
a atividade do sistema nervoso central, sabendo que há aquela fase inicial da euforia e desinibição, mas depois tem um efeito realmente depressor, ou seja, vai diminuir toda a nossa atividade auditiva, visual, motora, cognitiva. Às vezes perguntam, eu bebo porque estou deprimido ou estou deprimido porque bebo? E esta questão é uma questão bastante pertinente e lá está, e novamente tem que ser individualizada, tem que ser bem estudada e haver também uma abstinência, uma cessação para se perceber realmente se bebe porque está deprimido ou se está deprimido porque bebe. A nível da ansiedade, aqui também verifica-se que o álcool funciona como uma estratégia, um mecanismo, uma estratégia de coping desadaptativa, não é? Ou seja, estar mais desinibido socialmente, conseguir estar mais próximo de relações, e aqui acaba também por ter um efeito. E mesmo na questão da abstinência, não é? A ansiedade que pode estar associada após a interrupção de um consumo de álcool. A nível de perturbações da personalidade, também é muito importante percebermos realmente se existe ou não uma perturbação da personalidade associada, sabendo que as perturbações da personalidade borderline e as perturbações da personalidade antissociais são as que mais conduzem a um consumo de substâncias. E depois a associação também com outras adições, de cocaína, heroína, tabaco, por exemplo, ou seja, quando há um consumo também de álcool, por norma, o consumo de tabaco aumenta, o consumo de cocaína pode aumentar. Há, por exemplo, casos em que a pessoa está abstinente, havia uma problemática com o consumo de cocaína, mantém uma abstinência de um consumo de cocaína, continua a fazer um consumo de álcool considerado moderado e esporádico, mas nesse consumo de álcool esporádico, que depois torna-se um pouco abusivo, desencadeia um consumo de cocaína, não é? A questão da desinibição, da euforia, depois pode levar a outro tipo de consumos. Mais importa saber de que forma é que todos nós podemos ajudar alguém com um problema associado ao consumo do álcool, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Há muito aquela associação de que a pessoa não tem força de vontade, se quiser deixa, para isso. Lá está, a atitude compreensiva, percebermos realmente a pessoa, o problema que está relacionado, em que contexto, de que forma, os fatores que podem estar associados, os fatores de risco. Vamos supor alguém que numa semana faça um consumo uma vez por semana, mas nesse dia bebe mais de 6 unidades de bebidas padrão nesse mesmo dia, ou seja, podemos mesmo dizer que a pessoa também tem um problema ligado ao álcool. Vamos imaginar um contexto familiar em que a pessoa tem o seu trabalho, cumpre as suas funções normais e depois há esse dia em que fica em casa e bebe. Entretanto, a família chega, vê a pessoa alcoolizada e começa a existir uma série de conflitos. E aí percebe-se então que há um problema relacionado com o álcool e de que forma se pode resolver esse problema. O importante é sempre, lá está, uma aceitação, um lugar de proximidade entre a pessoa que tem um problema ligado com o álcool e a quem quer ajudar. A atitude confrontativa nem sempre
é mais eficiente. Há muito essa tendência, não é? Para o confronto, como eu já disse, tu não queres, tu não tens força de vontade, porque se tu quiseres destas é só uma questão de querer. É muito mais do que isso, é importante estar do outro lado, é importante percebermos o que é que pode influenciar. No grupo de Trofa Saúde, no Hospital de Neurociências, na Unidade de Comportamentos Aditivos e Dependências, nós temos um conjunto de respostas para os problemas ligados ao álcool. De forma geral, temos a consulta externa de psicologia, de psiquiatria e sempre que for necessário encaminhamento para outras especialidades, como medicina geral e familiar, nutrição, neurologia. Além das respostas da consulta externa, também temos o internamento. Depois, o grupo terapêutico dos problemas ligados ao álcool. A nível da família, também conseguimos dar suporte a nível individual e também a nível de um grupo de famílias dos problemas ligados ao álcool.